Ah, professor. Oi, tudo bem? Acabou minha bateria aqui, ó. Aproveitei lá para tomar um cafezinho enquanto carregava aqui. Mas deu certo aí. Deixa eu só voltar aqui pra gente finalizar. Beleza. Tá vendo minha tela aí, né? Sim. Beleza, então aqui eu tava fazendo isso aqui, que aí o hora que acabou. E aqui, RC Global. Acho que o IRC eu não vou ficar botando, não vai ficar esquisito. Vou deixar só Global e Idosos. Aí eu coloco em legenda depois? O que você É, estava colocando? não, eu tinha colocado IRC aí, fica IRC, IRC, aí não precisa, né? Se é Ah, tudo IRC, não há necessidade. Vou deixar só o global mesmo, que faz sentido, né? Beleza, então tá. Tá. Aí, nesse último subgrupo aqui não deu diferença de nada. Interessante. o de idosos não deu nem para homem, nem para mulher em relação à velocidade, é isso? Isso. Sem a correção ainda, né? Era mais esperado, não realmente a velocidade diminuiu com a idade. Tá, beleza. Então, essa primeira parte, ok. Aí, agora, então, acho que aquela, vamos lá, duas demandas aí finais que você falou. Uma era aquela história de olhar os indivíduos severos, né? Ou graves, né? Se a gente apenas mostra isso como um dado no texto ou na tabela, é uma opção. Eu vou ter valor médio, desvio padrão, né? Só daquele grupo, com quem tiver, até para saber quantos vão ter nessas categorias, né? Que eu tenho 25, né? E a outra opção seria eu teoricamente repetir essa análise aqui, excluindo esse grupo. O que você acha? Melhor mostrar separado ou excluindo? Que eu acho que os dois são opções. Não tem um certo ou um errado. Acho que aí é muito de opção mesmo, sabe? Nesse gráfico, o que a gente mais vai falar vai ser que da diferença significativa. A gente não vai falar nada. O que a gente. Porque se a gente for falar mesmo da significância, aí eu acho que é só excluir, vai dar no mesmo, né? Uhum. E aí até essa exclusão, talvez a gente nem precise fazer um gráfico, assim, o que que eu vejo em artigos, se for só exclusão. A gente pode, na hora que for comentar, você vai dizer assim, por exemplo, na comparação global, os indivíduos sarcopênicos, homens são diferentes, têm um hand grip diferente do homem, diferente nos homens e nas mulheres em relação à força, né? Aí você vai mostrar, né? Diferença. Aí você pode escrever no texto assim: essa diferença é de, sei lá, de 10 pontos para os homens e de 7 pontos para as mulheres, né?
E aí você pode, assim, aí essa análise que a gente pode fazer agora, pode dizer, essa diferença permanece, permanece assim, ou essa diferença continua sendo relevante quando se exclui aqueles com sarcopenia severa, onde aí neste caso a diferença passa a ser de, sei lá, de 20 para 27 e de 30 para tatatá, entendeu? Pronto, quer dizer, então você só está dizendo que, ó, no global é isso aqui, se eu removo, continua sendo estatisticamente diferente, ou não, não continua, aí passa a não ser mais, entendeu? Mas eu colocaria no texto como uma qualificação dessa informação do que fazer um outro gráfico dizendo, global sem o sarcopênico severo, entendeu? Eu colocaria no texto como uma análise, a gente chama de é uma correção, né? Uma correção de análise, está fazendo uma análise corrigida, né? Entendeu? Eu acho que sim. O que que você acha? Fica melhor, eu também acho melhor do que fazer uma figurinha dessa meia dúzia de pacientes, sabe? Eu não sei se vai fazer diferença. Aí, como é que a gente faria isso? Eu poderia vir aqui, então eu vou pegar esse hand grip aqui, eu vou copiar essa family dele aqui e vou querer agora avaliar o hand grip, seria o sem, sem SARC severa, não é isso? Sem SARC grave, né? Então, estamos olhando sem SARC grave. A gente é um severo, eu acho. Na tabela está escrito severo. Severa mesmo? Na Tá, tabela? tá. Não, tudo bem. Então tá aqui, ó. Cruz Cobolis, hand grip. Aí eu vou colocar aqui, ó. Sem SARC severa. Tá. Eu vou até colocar aqui perto, pra gente saber que é uma correção desse aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que. Não, não dá pra fazer assim não. Por uma lógica do sistema. Não, ele duplicou tudo. Beleza, ótimo. Então, nesse banco aqui que eu vou ter que separar. Eu vou ter que remover quem era. Putz, o pior que. Tem jeito. Eu tenho que fazer assim, ó. Professor, você acha que a banca ela pode ficar perguntando para a gente aqui por exemplo, a etiologia da sarcopenia nominal crônica? Tem tantos detalhes ali. Eu acho que a gente precisa estar com isso bem. Não, eu acho que o racional fisiológico é uma coisa, né? Não, a gente imagina que esses pacientes vão ter mais por conta disso, daquilo, enfim, é o racional, mas não. Por exemplo, explicar por que que a acidose metabólica pode causar, por que que a uremia pode causar degeneração da fibra muscular. Não sei. Eu acho que, porque assim, como o modelo de apresentação que a gente está propondo é mais abstract, eu não sei se vai ser nesse nível, né? Porque na verdade a nossa ideia é fazer uma observação, uma apresentação assim, similar ao que seria num congresso, né? Numa apresentação de evento. Por isso que a gente está mimetizando na apresentação um abstract e no texto um artigo, né? Então, no abstract, acho que é diferente de uma tese, onde você tem lá vários slides, onde você fala, fisiopatologia é assim, bababá, babá. E aí você pode voltar, né? Ou seja, em cada uma das sessões, numa apresentação mais longa, né? Não é o caso, não. A ideia é que você ponha um slide de um abstract, né? Igual você apresentaria num evento. Então, eu acho que vão focar mais em desenho, resultados, sabe? Tô pensando no Do professor que... Sérgio, ele gosta muito de É, rir, né? Aí eu falei, é, como é que ele vai querer ficar sabendo detalhes de detalhes? é. Tem Não, tempo, né? mas eu acho que talvez mais de uma forma geral mesmo, né? Não é, escreve aqui para mim o mecanismo fisiopatológico, quais são os estudos que tem o mecanismo. Não acho que seja, não é essa a ideia, entendeu? Não acho que é isso aí, não. Tanto que a gente fez isso, né? A gente voltou pro modelo de apresentação em evento, abstract, né? Acho que é isso aí, né? Entendeu? E você vai ter um slide, ponto. Você não vai nem preparar.
um slide de fisiopatologia. Não vai ter esse slide, entendeu? Então, acho que tem as limitações aí da apresentação mesmo. Tá, vamos lá. Eu tenho que pegar então agora esse cara aqui e criar essa análise cadê aqui a força de pressão pulmonar e velocidade, excluindo esses pacientes aqui. Deixa eu ver a forma mais rápida de eu fazer isso aqui. Como eles já estão aqui lançados no banco, eu não consigo. Não tem que ficar olhando um por um, aí não compensa. Não, talvez até compense, olha lá, porque acho que eles estão mais ou menos organizados. Se Mas não quiser, vou eu posso saber. abrir aqui, te falando, ó, exclui o 5, o 20. Eu posso fazer isso, não sei se ajuda. Pode ser sim. Se você puder pegar esse bancão aqui, ó. Se a gente conseguir localizar pelo valor, a gente vai. O que que eu vou fazendo? Na verdade é mais fácil. Eu vou aqui só dando um Ctrl E e eu removo. Por exemplo, eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho o 855. 855 é um caso severo. Tem que localizar esse 855. Ele está em alguma categoria aqui, ó. É engraçado. Cadê o 855? Não, eu estou olhando coisa errada, perdão. Força de pressão e velocidade. Então é o 16 e 6, né? 16 e 6. Aqui, ó, esse cara aqui, então é Ctrl E, Ctrl E. Ele fica assim, ele saiu da análise, ó, tá vendo? Vou achar que eu tenho no banco geral. Eu vou olhar no banco 14 e geral. 6. Tá. Aqui vai ser mais fácil fazer assim mesmo. 14 e 6. 22 e 9 e 34. Aqui, ó. 22 e 9 e Você já 34. está fazendo? Você já falou te falando? Já. Não, eu já tô fazendo, mas se você achar aí, vai falando, eu vou fazer. Não, eu achei. Então vai lá. Tá, Eu você tá parei em no qual? 22, 9 e 34. O próximo é É o nome da coluna, né? 20, 20, eu li aqui, ó, na coluna de sarcopenia severa, eu apaguei o 22, 9 e 34. O próximo seria Ixi, 14, mas 12 e 13. o meu aqui é com 21, que tá com sarcopenia dela, eu não fico olhando aqui, naquele banco antigo da cheia. 21? Como assim? Quando eu olho aqui é o 21 que tem sarcopenia severa, não 22. É o A linha. 16. É, Não, é porque você tá lá embaixo, você sobe, pega os primeiros ali, né? Ó. Eu tô olhando na nossa pasta lá, o banco Clean 4, ó. Pega esse banco Clean 4. Porque eu acho que eu reorganizei ele, alguma coisa assim. tá, vou abrir aqui o banco. Não, mas tranquilo, eu vou. São poucos pacientes, é tranquilo. Então vamos lá, 14, 12, 16, 14. 14, 12, 16, 14. São esses dois aqui. 14, 7, 15, 13. 14, 7, 15, 13. 16, 7, 14, 5. 16, 7, 14, 5. 19, 7, 18, 15. 19, 7, 18, 15. 18, 15 daqui. 19, 7 pode ser outra categoria. Dezenove, 7, 27. Deixa eu procurar aqui. Não achei esse cara aqui. 19 com 7 e 27. Velocidade. 7 e 27.
Engraçado. Daqui a pouco eu volto nele. 14,5, 27. 14,5, 27. Trinta, 5, 18, 6. 35, 18, 6. 18, 6 tá aqui. Trinta, 5, 45. Então eu achei esse. 18 com 6,40. 14 com 7,64 aqui. 18 com 6,57. Não achei esse também. Marquei. Vinte e oito, 5, 2. 28, 5, 28. O 28 tá aqui. 28 com 5, 22. Vai ter uns números que parece que sumiram aqui, caramba. Qual que você está vendo? Quer que eu procure aqui no banco original? Não, dura que nós vamos ter que achar ele aqui nesse, né? Porque Mudou um pouco a hora. é o banco modificado, né? Eu estou marcando aqui, depois eu vou fazer um Command F para ver se eu acho. 20 para 876 já foi. 23 com 8,36 está aqui. Command F. 9 com 875. Também não vou achar nesse cara aqui. 16, 8, 9, 14. Aqui tá o dois aqui, ó. 13, 5 tá aqui também. 14, 5. E aí acabou. Então, beleza. Então, eu não localizei 5 dados. Vamos tentar achar eles de novo aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa assim.
19 e 7,27. Comando F, 7,27. Aí tá na coluna 1 mesmo. Vamos lá. Achei. Beleza. 5,45. Também tá aqui embaixo. Beleza. 6,57. 6,57. Tá em cima, eu não vi. Aqui. 5,22. Embaixo. Aqui. 8,75. Aqui. Isso aqui. Beleza. Então, ok. Então, veja. Aqui a gente já excluiu. Eu já tenho Cruz Coalis, tirando o sem sarcopenia severa. Então, não tenho mais eles. Para o dado de hand grip. Então, o dado hand grip é esse cara aqui. Tinha dado diferença para os dois. Ok? Quando a gente olha agora a análise excluindo o sem sarcopenia, que é esse aqui, homem com homem continua não dando, continua dando, quer dizer, e aí a mulher deixa de dar, ó. Interessante, né? Que eu posso comparar os valores médios, ó. E Que a só para você ter um. diferença nos homens, a média, a diferença que deu dos homens, ela aumentou? Então, vamos ver aqui, ó. Quando eu olho hand grip homem-homem, essa diferença, ela agora, sem os graves, sem os severos, eu tenho 22 para 28, arredondando, né? Ó, 22 para 28. E nas mulheres é 14 para 17. 28 para 22, 14 para 17. Se eu for lá no grupo global e olhar o hand grip, a mesma coisa, era 20 para 28, então o 20 virou 22, subiu um pouquinho a força do homem. E aqui também, era 17 para 13, aqui passou para 14. Então, na verdade, o grupo de sarcopênicos ficou claro, né, como esperado, né? Ele subiu 2 pontos na força, né? 2 pontos em média, né? Subiu 2 pontos em média no grupo homem e 1 ponto em média no grupo de mulher. Aí, esses 2 pontos que ele subiu para o homem, mesmo assim, continuou diferente. Mas a mulher, como ela já não era tão diferente, porque era 13 para 17, quando ela passou a ser 14 para 17, aí deixou de ser diferente. Entendeu? Então, e aí eu acho que é assim que a gente precisaria descrever mesmo na estatística, né? Dizer, o valor médio da diferença do grupo do hand grip no grupo homem e mulheres sarcopênicos foi de 20 versus 25 com um P menor que 0,05. Ao excluir aqueles que são sarcopênicos graves, este valor, vem para cá, é 22 versus 28,62.
Deixa eu anotar aqui, Continua. tá? Porque depois vai que é de 22 versus, o que você falou? Versus, É, 22,53, quer ver? Deixa eu já pegar isso deixa eu aqui. anotar, porque depois pode ser que eu não prepare tudo. Esse aqui é, esse seria o hand grip sem a sarcopenia, sem o severo. E esse aqui seria o hand grip com todo mundo, ó. No WhatsApp fica mais fácil pra gente olhar os dois, ó, tá vendo? Tá, então eu vou colocar o valor médio da diferença de homens e mulheres com sarcopenia. Ah, outra coisa que eu ia te perguntar, quantos decimais que você quer manter depois da vírgula? Isso você pode padronizar. Em geral, a gente usa dois, né? Põe sempre dois, né? E aí arredonda o número, né? É redondo, é. Então, beleza. Então, acho que a gente agora só precisa fazer, só preciso pedir essa mesma coisa desse mesmo banco para a velocidade. Então, eu vou pedir agora aqui duplicate, não, analyze, analyze, velocidade. No matching, no parametric, repeated, compare. Ok. Aí a velocidade, quando você exclui, ela não dá diferença em nada. Essa não ajustada ainda, né? Deixa eu colocar aqui ó, perto da outra velocidade, só para. Então aqui seria o sem o SARC severo. Beleza. Então interessante, aí ela não mostra nada. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Isso aqui seria a velocidade. E a outra velocidade é isso aqui, ó. Aí, ó. No WhatsApp fica mais fácil pra gente comparar, ó. Então seria, né? Esse valor médio, então, é de. Mas aí só está colocando de homem, no caso. Porque ficou Aonde? separado. Esse valor que você está mandando, essa média de diferença, ela você fez tanto para homem quanto para mulher, não é isso? É, homem e mulher. Então você tá. Aqui, ó. A gente tá comparando. É que aqui na coluna você não sabe quem é. Eu só coloquei pra você depois relembrar. Então aqui você tem, ó. A primeira coluna. A primeira coluna é. Aqui, as duas primeiras são de sarcopênicos, homem e mulher. Depois você tem homem e mulher. Então a gente compara aqui o seguinte: seria, ó. Quando eu tenho análise global, é esse aqui, ó. Quando eu tenho todo mundo, olhando agora a velocidade. Quando eu considero os 188 pacientes, eu tenho entre os homens, a diferença é de 3,9 versus 4,3. Entre as mulheres, 3,7 para 4,6. Beleza? Então, esse com esse. Quando eu excluo os severos, aí esse valor de 3,9 vai para 5,45, ó. Tá certo? 5,45, né? E quando eu excluo esses valores para as mulheres, esse valor aqui vai para 5,87. Faz sentido? Seu microfone está fechado aí.
Seu microfone está fechado. Agora É, sim. tá. É que quando eu estava abrindo no celular, ele perdia esse formato de tabela. Mas aí quando eu abro o WhatsApp no notebook, aí dá pra ver. É que esses números estavam todos emendados e eu não consegui identificar. Tá, tá. Entendi. Mas de qualquer maneira, você está com o arquivo ali, né? Se você baixar aquela versão demo, você vai conseguir baixar o arquivo aqui. Então tá tranquilo. Então uma parte fizemos. Acho que a outra última parte agora é fazer aquela trocar esse valor da velocidade pelo valor corrigido, certo? Trocar o valor corrigido. E aí nos dois subgrupos, né? Quer dizer, na verdade eu vou trocar esse valor aqui. É, deixa eu pensar. Homem, mulher, sarcopênico, não sarcopênico. Então tem que fazer o seguinte. Vamos lá. Tem que pegar esse banco aqui, que a gente gerou a. Cadê a energia? Não, aqui, ó. Eu tenho que fazer uma coisa que eu fiz mal. Coisa aqui só para te demonstrar, mas eu preciso trazer tudo. Deixa eu minimizar esse aqui. Eu vou precisar da informação de quem é idoso ou não, e da informação sarcopênico ou não, que é o W. Então, eu vou ter que trazer a coluna W, a coluna. Ou talvez, deixa eu fazer uma coisa mais organizadinha. Deixa eu trazer esse cara para lá. Que essa variável a gente tinha ela assim. Isso aqui é tudo novidade, né? Eu precisava do velocidade da marcha. Não vou bagunçar isso aqui não. Esquece esse negócio em centímetro, né? Vamos manter só o metro, né? Que você falou, né? Acho Então legal. seria esse e esse aqui. Esse e esse. Então, vou pegar esses dois dados aqui. Então, dado esse aqui. Agora, eu preciso pedir para ele. Sarcopenia não, sim ou não. Não, tá feito coisa errada na marcha.
Beleza. Então agora eu tenho que ir lá no. E a gente vai fazer corrigido. Essa primeira aqui. Você acha que vale a pena fazer os dois, a velocidade não corrigida, ou faz os dois? Como elas não ficam na mesma unidade, eu imaginei que a gente só ia conseguir ver se fizesse dos dois jeitos, né? Tá. Então deixa eu colocar aqui que seria a velocidade em metros por segundo. Primeira coisa, eu vou ter que fazer assim, então. Aí eu tenho que trazer esse dado para cá. Velocidade em metros por segundo. Então, a primeira coluna são os homens com sarcopenia. Essa aqui, ó. Vou trazer até aqui. Homem com sarcopenia. Homem com sarcopenia. Beleza. Depois a segunda categoria seriam as mulheres com sarcopenia. Não, é mulher com sarcopenia. Então, mulher com sarcopenia. Aqui. Depois eu tenho as mulheres. Não, os homens não sarcopênicos. Estão aqui, ó. Homens não sarcopênicos. Aqui. Homens não sarcopênicos. Deixa eu só fazer uma. E por último, as mulheres não sarcopênicas. Essas do final aqui, ó. É o 2,2. Beleza. Deixa eu já fazer os dois. E aí eu já. Peraí, deixa eu pedir uma coisa aqui primeiro.
Dá para colocar, de repente, essa régua ao invés de colocar ela em, ao invés de 1, 2, 3, colocar em 0,1, 0,2, 0,3, para ficar mais. Ah, Eu estava tentando aproveitar um pouco da formatação que eu fiz no outro, mas ele não traz muita coisa. Ver que aqueles dados ali vou ter que fazer meio manual mesmo, mas tudo bem. Só para a gente ter uma primeira ideia, assim, né? Então, esse seria a velocidade da marcha em metros por segundo. Deixa eu apagar o que tem nos lixos aqui que vai acumulando. Pronto. E aí, a gente pede essa mesma coisa para o normalizado. Eu vou falar aqui para ele duplicar. Pelo rate. Ok. Aqui uma coisa ao contrário. Tenho o 2, 2. Que é esse aqui. Beleza? Subindo um 1, 2. Aqui. 1, 2, que é o homem não sarcopênico. Homem não sarcopênico. Subindo aqui eu tenho a mulher sarcopênica, que é esse grupinho aqui. E aqui eu tenho o homem sarcopênico. Beleza. Vou colocar aqui um. Deixa eu consigo alterar esse aqui para 6. Page resize, não. Resize layout, more choices. Aqui eu por um, não. Aqui. Isso. Eu vou ter que formatar ali porque deu uma bagunçada, mas tudo bem. Então seria. Ó. Então, esse aqui é pelo o rate. Depois eu tenho que mexer ali, né? Devia ter feito um novo, mas tudo bem. Depois eu corrijo aqui para o layout é o de menos. Só para a gente ver se muda, né? Então eu teria velocidade, velocidade, hand grip, hand grip. Aqui as velocidades, teoricamente, corrigir. Ué. Ixi, não, não, não. Deixa eu voltar aqui que eu não gostei, não. Ele estragou minha figura lá e não. Deixa aqui. Pronto. Global idoso. Vamos pedir um novo que é melhor. Não. Setting lens. Aqui.
Velocidade de marcha. Esse daí é só para velocidade, né? Que você colocou 3. 3? Aí o handgrip não tá aí nesse, né? Aí o quê? Não entendi. O handgrip tá aí também ou é só o de marcha esse? Então, a gente pode definir. Eu pensei se fosse para fazer um só, eu talvez. Depois eu vou deixar ele mais bonitinho como estava o outro, mas eu faria assim, ó. Hand grip, ó. Então eu deixei o hand grip aqui no canto, e aqui eu tenho as várias opções de velocidade de marcha, tá vendo? Então eu tenho a velocidade de marcha global, velocidade de marcha idoso, velocidade de marcha global em metros por segundo, velocidade de marcha em metros por segundo em rate. Pode deixar só um pouquinho maior do que o seu papel, só vou colocar o. Sim, deixa eu só colocar aqui uma coisa, peraí. Barra, barra, barra rate. Isso, aqui ó, beleza. Aí volta pra cá, ó. Você vê que muda o comportamento, né? Quando joga para, olha como era, né? A esquerda aqui, né? Velocidade de marcha global. Você tinha esse comportamento de maior, menor, maior, menor, maior. Aqui ele fica igual e cai. Interessante, né? Quer dizer, ele de fato normaliza mesmo, né? Essas diferenças que a gente eventualmente pode ter visto lá. Aqui eu não estou nem olhando a estatística, mas muito provavelmente elas desapareceram, né? Porque o grupo fica muito parecido. A hora que eu olho aqui, vamos olhar aqui, ó. Olha lá, Cruz Wallis, ó. Ele está dizendo que tem diferença em segundos do engraçado do homem com sarcopênico com não sarcopênico. Uai, não parece isso não, né? Ah, não, tá certo aqui, ó. Ou seja, esse tá dizendo que esse com esse tem diferença, metros por Eu não segundo. entendi. Aí, no caso, qual ficou de 12? A Qual primeira, que ficou o não quê? tem, né? A primeira, da primeira para a segunda, é, esse daí é a corrida pela altura de homem e mulher. E embaixo é o quê? É a mesma coisa, só que aqui é fazendo aquela correção pela altura. Aqui é só metros por segundo. Aqui eu peguei esse dado da esquerda. Tá, a gente vai apagar esse segundo. Ah, tá. Aqui eu peguei esse dado da esquerda e dividi pelo metro, né? Pelos 4 metros, né? Aqui não, aqui a gente já incluiu o peso, né? Então seria exatamente uma evolução, né? Seria esse que se eu corrigir não, se eu transformar ele em metros por segundo, esse dado fica assim, e se eu pegar esse dado e corrigir pelo peso, ele fica assim, entendeu? Professor, quando você pegou, aí olhando, o homem e a mulher está quase empatado em metros por segundo. Estou falando, em metros por segundo. Esse esse aqui. O homem está um Ah, pouquinho maior, né? Tá mais rápido. E agora no é, do lado, está em segundos, o da mulher que tá. Ah, tá mais tempo. Ah, sim, lógico, lógico. Tá bom. mais Então tempo, agora tá mais tempo. ele fica mais lento, né? Então, mais lento você vai olhar com uma unidade invertida, né? Isso mesmo, né? Mas assim, a magnitude, né? Parece que ela cai, né? Aqui fica mais visível, né? Na verdade é isso, né? Aqui ele fica muito achatado, né? Mas enfim, mas é o dado. Agora, interessante que, deixa eu ver só essa comparação, porque eu não, aqui eu não pus a estatística que a gente tinha deixado aqui, né? Ó, aqui eu acho que não, acho não, né? Não alterou, na verdade, né? Olha,
Quando você olhou a velocidade em segundos, ela só era diferente entre os homens, não era nas mulheres. Quando a gente olha isso, quando a gente olha isso do ponto de vista aqui, ó, só transformando em metros por segundo, claro, é uma variável contínua ali, né? Você só incluiu 4, então matematicamente não muda nada, ele continua sendo diferente só entre os homens mesmo. Agora, aqui é que seria o pulo do gato, né? Que talvez pudesse mudar e mudou. Só que o que mudou, né? Mudou, tá vendo? Tinha só um asterisco entre homem e homem. Agora apareceu um asterisco entre o homem sarcopênico e a mulher não. Isso é o que a correção pelo peso mudou. O que que é relevante isso também, né? Mas enfim, foi o que o peso fez, né? Entendeu? E a mulher não, significa que a mulher não sarcopênica andou mais rápida Não. quando ajustada pela altura? Não, aí isso é uma outra coisa que você pode olhar. De qualquer maneira, não teve diferença, né? Ajustado ou não pela altura, a mulher sarcopênica e não sarcopênica continua não sendo diferente. Ponto. Certo? Agora, se ela passou a andar mais rápido, é uma outra pergunta. A gente pode olhar aqui, ó. Eu vou olhar aqui, ó. Velocidade da mulher não sarcopênica. Aqui, mulher sarcopênica e não sarcopênica. Então, a velocidade era 0,85096. 0,85096. Mas não dá para comparar, né? Porque É, é verdade, não outra é a mesma unidade. unidade. Não dá para eu ver isso, né? Entendi. A gente só Que eu consegue vou. ah, Eu consigo ver a diferença, então. Por isso que eu fiz o gráfico para a gente olhar. Então, assim, né? Ó, é isso aqui, ó. É o impacto de ter feito a correção, ao meu ver, assim, ó, o impacto de ter feito a correção pelo peso, o que que mudou daqui para cá? O que mudou para mim foi a barra da direita, a última barra. Ou seja, essas mulheres aqui, ó, na hora de corrigir, que elas estavam aqui abaixo, mais lentas do que os homens, elas se tornaram iguais ou até mais rápidas, tá vendo? Você considera o peso. E por conta dessa mudança, dessa barra branca para essa, que essa diferença que branco com branco não existia e aqui passou a existir. Porque você aumentou a diferença dos dois brancos, ou seja, dos dois grupos de mulheres. Então, isso leva a crer que, de fato, a correção, assim, a correção é importante. Porque mesmo que não tenha dado diferença no grupo sarcopênico, né? Só deu no não, esse ajuste talvez seja importante mesmo ser feito, né? Porque você leva em consideração a altura, né? Então essa velocidade está levando em consideração a altura, mas Aí, entendeu? como, Quer dizer, mas é a única variável que de fato, se você bater o olho em comportamento, esquece a unidade, né? Estou olhando comportamento. O que mudou foi a da direita. É essa última aqui, ó. quando você olha um gráfico desse, então, se eu for, quando eu for fazer os resultados desse gráfico aí, do primeiro, dá um exemplo do primeiro como você faria, só para eu me embasar para fazer os próximos. Uhum. Você fala o quê? Para formatar Para ou descrever? descrever, para descrever. Ah, para descrever, tá. Então, provavelmente eu faria nessa sequência lógica, eu diria velocidade da marcha, e aí olhando aqui, né, ó, na avaliação da velocidade da marcha dos pacientes com ciência renal crônica, detectou que os pacientes, que a diferença foi importante entre os sarcopênicos e não sarcopênicos do sexo masculino. No entanto, ela não foi diferente naqueles do sexo feminino. Ponto. Mas aí eu colocaria, a média foi de tanto, colocaria Pode, isso? é uma forma, mas eu, Gerson, eu não gosto muito de escrever assim. Eu prefiro escrever sempre o que é a análise
e aí você consubstancia essa informação com uma informação num parênteses, ou seja, na comparação da velocidade, velocidade da marcha do grupo de pacientes com insuficiência renal crônica, essa não se demonstrou diferente entre o grupo masculino. Aí você pode até abre parênteses, por exemplo, né? Eu poderia dizer 5 versus 5, não, aqui, né? Seria 6 versus 4, o que não ocorreu com o grupo feminino, abre parênteses, 5 versus 4, entendeu? Então, quer dizer, eu uso o dado ali como só uma referência da minha frase. O texto ali ela só está sendo enriquecido, né? Entendeu? Eu não tô anotando. Você acha que tem chance de não tá gravando? Opa, deixa eu ver aqui. Tá, né? Tá escrito aí, record. Pause recording. Não, agora tá gravando. Tá, né? Aquele dia, sei lá, Eu o que que eu consegui fiz que não acessar. gravou. Tá bom. Então tá gravando. E aí, quer dizer, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma progressão disso, ou seja, no global aconteceu isso, né? Aí, assim, de novo, eu iria, ou seja, né, na análise da velocidade da marcha, no grupo daqueles com idade superior a essas diferenças, no entanto, passam a não mais existir ou não ser mais importantes tanto para o sexo masculino, abre parênteses, X para Y, e feminino, X para Y, né? Ponto. Aí eu faria um adendo, podia caminhar de repente dizendo assim, né? Ou seja, ah, assim como em outros estudos que avaliaram a velocidade da marcha em metros por segundo, bem como corrigidos pela altura, essa análise também foi feita em nosso estudo. Ponto. Ao transformar em metros por segundo, as diferenças foram as mesmas de, das encontradas com a comparação em segundos. Aí você pode colocar o valor. No entanto, ao realizar a correção baseada na altura, observamos uma diferença, especialmente no grupo de mulheres, que eu acho que ali são as mulheres mais rápidas, né? São as mulheres não sarcopênicas, né? Demonstrando talvez a importância de se apresentar ou se analisar esta informação, levando em consideração a altura do indivíduo avaliado. Ponto. Entendeu? Então, quer dizer, você está abordando esse parâmetro velocidade nas suas diversas possibilidades, né? O global, e ainda tem um ponto a mais, né? Ainda teria o que a gente também fez ali, que é o excluindo o severo, né? Poderia também incluir isso, né? Você pode dizer, ó, no global teve diferença. Só no idoso não teve diferença, a diferença desaparece. Quando se exclui ainda aqueles indivíduos classificados com sarcopenia severa, as diferenças também permanecem inalteradas, né? Ou seja, continua sendo diferente apenas no homem, né? Então, assim, você vê que você tem 5 informações para falar da velocidade aí, né? Que é o global, sem o severo, só idoso. E aí a outra parte talvez seria uma demonstração do dado de uma forma diferente, que é mostrar o dado em metros por segundo e corrigido, né? Que no fim, vamos dizer, o mais importante talvez seja o corrigido, né? Porque o metros por segundo é só uma convenção, né? Mais para você poder comparar, né, o teu dado com outro da literatura, mas é claro que matematicamente não ia fazer diferença do segundo para o metros por segundo, né? Porque você inclui uma variável fixa, né, que é dividir por 4 para todo mundo, então não muda nada, né? O que muda é a altura. Esse é uma forma diferente de mostrar que poderia ter mudado significâncias, né? Mas eu entendi, quer dizer, ter incluído essa velocidade da marcha é bom porque você consegue olhar o teu dado e dizer, olha, o meu
por mais que deu ou não deu, tipo, porque assim, dar ou não dar diferença é o seu dado, você está comparando o seu grupo. E lembra, ele, esse desenho, esse estudo não foi desenhado para essa finalidade, né? Então, assim, você não, se a gente estivesse lá atrás com o objetivo de fazer uma análise se a força e a velocidade são diferentes nos pacientes homens e mulheres, a gente vai falar, bom, então nós vamos ter que coletar 50 pacientes de cada grupo desse, né? Não é o que você tem, nós temos 20 em um, 50 no outro, 80 no outro, é bem desbalanceado. Mas tudo bem. É, agora, tem uma outra parte que é bacana do trabalho, que não podemos, vai além da parte estatística, né? Que é, tá, legal, não é diferente, mas o quanto em média esses caras com insuficiência renal crônica caminharam? Qual foi a velocidade? Ah, foi de, tô olhando aqui, ó, né? Ela foi de, sei lá, 0,70, né? Dá pra gente descobrir pegando aqui, lembra, né? Na análise, ó. Eu volto aqui para análise. Ele vai me dizer aqui, ó, foi em média 0,8, 0,8, 1,96. Tá, e a literatura fala o quê? Né? Quais são os pontos de corte? E aí é até legal, porque aí talvez seja uma parte bacana do trabalho, porque você está dizendo que esse ponto de corte definido na literatura, qual que é o ponto de corte, você sabe? Talvez? Esse ponto de corte é para a população geral, né? E quando você pega o paciente com insuficiência renal crônica, isso mudaria? Qual que é o ponto de corte? Esse valor da velocidade só ficou mesmo estipulado a velocidade lenta. Tem alguns outros artigos que fazem a velocidade, o que seria uma velocidade rápida, uma velocidade pouco reduzida, o normal, aí varia muito. Tem autor que considera, por exemplo, eu fiz um levantamento e aí eles Uhum, colocam assim, para prever velocidade, para você utilizar a velocidade da marcha para prever desfechos negativos, esse seria um valor. Para prever uma velocidade para hospitalização, colocaram outro. Para prever tá. a velocidade, aí coloca por faixa etária. Por faixa etária, então só tem para idosos, entendeu? E aí não tem para adultos. Não tem para adulto. Tá. De qualquer maneira, bacana, assim, mas mesmo que são para categorias diferentes, você tem ali valores para a população a idosa global, não é dialítica, né? Exato. E aí eu acho que essa é a brincadeira, né? Quer dizer, você conseguir ter lá um valor de referência e olhar o teu. Porque você lembra algum desses valores lá? Lembro. Eu vou abrir aqui, eu vou te falar tudo. É. Vou até dar. Porque assim, sem olhar o dado, né? O que que eu esperaria, né? Eu esperaria que essas velocidades que dizem ser alta e lenta, mesmo que seja para idoso, mas para a população global, eu esperaria que o paciente dialítico talvez tenda a ter uma velocidade mais reduzida. Agora, será que isso é uma verdade? Não sei. Por exemplo, tem dois artigos que colocaram propostas diferentes. Tem um que considerou o FAST acima de 1,17, low abaixo ou igual a 0,94 e o moderado de 0,95 a 1,16. 5,16. Você vê que pelos dois critérios você estaria, né, com os dois grupos sarcopênicos aí com 86, estaria no low mesmo, né? E nos dois critérios não seria nem moderado, seria acima, né? Seria rápido, né? Porque é 0,80 que você falou alguma coisa, né? 0,94, aliás, né? O O rápido, teu é o rápido. o rápido é 1,17. Ah, tá, não. E aí depois, Baixo, ze- 0,94 e o moderado 0,95 a 1,16. então você teria aqui os teus pacientes, os não sarcopênicos só têm velocidade moderada, não tem velocidade rápida. Interessante, né?
Será que a gente usa essa? Tem uma outra que ela coloca 4 níveis de velocidade. Ela põe abaixo de 0,8, que é o lento, aí põe de 0,8 a 1, de 1 a 3. Ah, a gente faz um tempo, assim, de 1 a 3, né? isso não vai dar. Né? Então, assim, é essa que acho que é uma parte rica, assim, do trabalho, né? Porque você consegue, eu acho que, né, pegar o teu dado de fato agora também, né, uma outra comparação e depois que você diz, ah, foi ou não foi diferente, a gente vai olhar e efetivamente dizer o quanto esses caras andam, né? Será que eles estão tão piores do que um grupo que não é dialítico ou é mais ou menos parecido, né? Enfim, aí depende, né? Se você olhar aí é um, né? Pelos dois critérios que você falou, eles, os não sarcopênicos aí, teoricamente, têm velocidade moderada, né? É como ela está prevendo, é como ela está acompanhando os desfechos, tem esses de follow-up, são bem legais também, mas isso é para outro, né? Eles É, colocaram aqui abaixo sim. de 1, aumenta o risco de hospitalização. Porque aí eu acho que é legal que isso é uma informação que enriquece ali, né? Na hora de você fazer a discussão, você enriquece trazendo esse dado, né? Não, legal. No nosso caso foi, mesmo não sendo diferente, os valores encontrados são menores que o da literatura, ou não, são semelhantes ao da literatura com populações não dialíticas. Eu acho que essa é uma informação adicional bacana, né? Tá. E aí, Talvez a gente possa até dizer que seria um segundo objetivo, né? Você poderia deixar objetivo, comparar os homens e mulheres dialíticos, não dialíticos, com insuficiência renal crônica. E um segundo objetivo até poderia ser esse, né? Comparar se os valores médios obtidos em pacientes com diálise são semelhantes àqueles descritos na literatura para a população não dialítica. Entendeu? mesmo não sendo dose, você acha que daria para colocar? Não, Daria para assim, eu acho que seria mais legal se a gente conseguisse valores de referência para não idosos, né? Porque aí você tem uma comparação mais justa, né? Eu tô só aqui fazendo um exercício do que você me falou, mas eu concordo que acho que valeria a pena olhar os não idosos, né? tá. Deixa eu te perguntar uma última coisa. Deixa eu só fazer Eu, vou salvar isso aqui para não perder. Save, save copy, tá na nossa pasta lá, vou colocar como análise. Estatística do dia 12 de novembro. 12 do 11. Beleza. Arquivo PZF. você acha que poderia entrar como um objetivo ver a média de pacientes sarcopênicos desses pacientes? Poderia ser um objetivo também? Ou só entraria mesmo na descrição? Você fala na comparação da média da população geral? Essa é a segunda parte que eu falei? Não, a Não. presença de sarcopenia nos pacientes em hemodiálise. Você acha que poderia entrar no objetivo ou só entra mesmo Ah, como... a prevalência, né? A prevalência. Uhum. Ah, eu acho que aí não. Acho que é muito, muito frágil, né? Porque eu não sei, você tem um viés aí importante de seleção, né? Porque você tá tendo acesso a um banco de pacientes que não necessariamente são dialíticos do sistema público, né? Eu não sei se eu. Assim, é uma observação, eu não sei se eu colocaria como objetivo, né? Mas assim, eu colocaria, né? E talvez até pode olhar na literatura isso, né? Vamos olhar, dizer, olha, no nosso grupo, quando se avalia pacientes dialíticos, né, do sistema público do Distrito Federal, a prevalência de sarcopenia entre homens e mulheres é de X e Y. E aí, de novo, não é um estudo de prevalência do Distrito Federal para você ver, acho que não dá para a gente ir nessa linha, mas mostrar isso no sentido de comparar se isso
Por exemplo, se essa prevalência é maior do que a população geral, legal, acho que é bacana, né? Falar, olha, é descrito na literatura que a população geral tem sarcopenia em 30%, no nosso caso é 40%, pô, então é 10% maior do que no grupo geral. Acho que é legal, entendeu? Mas não está em objetivo. Tá bom. E uma É, é. última coisa que eu ia te perguntar, que você mostrou, eu achei tão interessante, mostrando aquela correlação em relação aos dados que a gente pegou, os que mais influenciariam em relação a essa incidência de sarcopenia. Você acha que dá para a Uhum, gente colocar, só para colocar, assim, por exemplo, você tinha falado da circunferência de panturrilha, tinha visto que o sexo masculino, né, idade a gente viu que não influenciou, e aí ela coletou, por exemplo, como marcador inflamatório ferritina, uhum. diabetes, hipertensão. Você acha que se a gente pegasse um desses valores e mostrar aqui, por exemplo, diabetes, a ferritina e a albumina foram os que mais influenciaram nesses resultados? Você acha que dá para fazer alguma coisa assim ou melhor deixar isso para lá? Eu não faria, porque aí a gente entra naquela outra painel de análises mesmo, né? Que é ver realmente as análises, que foi onde a gente começou, né? Que é realmente olhar as análises de regressão, tentar ver fatores preditivos e tal. Para entrar nessa área, não dá para você só dar uma falada sem explicar tudo, sabe? Porque aí a gente precisaria realmente mostrar, né? Olha, foi testado de três em blocos de três ou quatro, porque o N é de 188. A cada inclusão dentro do modelo forward, as variáveis que permaneceram era essa, foi considerado um valor de R assim. Quer dizer, eu acho que metodologicamente fica mais, assim, é bacana, uma informação legal, com certeza, mas que para a gente incluir de forma legal, que a banca não vai se te questionar e você não ter que mostrar com profundidade, é complicado. Como é que eu, como é que eu talvez poderia ser essa, ou seja, aproveitando essa análise que a gente chegou a fazer, né, e não jogando fora, o que que eu acho que ela poderia ser traduzida de alguma coisa prática que poderia ser feita no trabalho como ele está? É olhar essas frequências e esses números na tabela um e tabela 2. Você pode notar isso, você pode dizer assim, você já sabe, né, que por exemplo, a panturrilha deu diferença. Então, poxa, tudo bem, você não vai mostrar que você testou três variáveis pelo meio da regressão logística, que deu um R de tanto, tarananá, mas você pode olhar isso categoricamente falando. Você vai dizer, olha, na tua tabela um, quando você mostra lá o valor da circunferência do grupo sarcopênico e não, você vai mostrar que isso é diferente. Então, isso talvez demonstre que a circunferência seja um marcador importante, porque no grupo sarcopênico o valor médio é diferente do grupo não sarcopênico. Então, ou seja, mostrar ele como média, né? Eu acho que aí você não se compromete, você não está falando dessa história que eu testei para ver se ele era o mais importante na comparação dos outros, mas você está dizendo que o valor médio é diferente do A para o B. Beleza. Então, entendeu? Você tá dando a mensagem, mas com a informação, com a maturidade de análise que você está apresentando neste momento. Eu penso assim, sabe? Tá. A última dúvida, então, é em relação à montagem das tabelas. Então, a tabela um, a tabela 2, no caso, a gente até cogitado uma tabela 3 aí nesse. Então, a Uhum. tabela um, por fim, a gente vai fazer a comparação ou não vai? Não, não. Tabela Tem. um nunca se faz. Tabela um é por padrão da literatura, assim, dos artigos científicos. A tabela um você está descrevendo você está descrevendo para o seu leitor ali quais são as características demográficas da população que eu estou analisando. Ponto. Você não está comparando, você só está dizendo quem são eles, entendeu? Agora, Falado que era qualquer. para a gente comparar. Hã? Eu tinha falado para a gente comparar. Não, não, quando eu falo, não, não, não tem que comparar. Tabela um não. Tabela um não. Sarcopênico e não sarcopênico, exatamente É, como não, não, não. Talvez assim, talvez o que eu tenha dito é o seguinte, você pode mostrar, né, ou seja, porque vamos lá, a, a ideia não é o que eu quero dizer é o seguinte, ele não é um desfecho, a pergunta do trabalho não é assim,
os pacientes sarcopênicos têm um IMC maior do que o não sarcopênico? Isso é uma comparação. Você vai comparar estatisticamente para ver se eles são diferentes. Tudo bem? Não é essa a pergunta. A nossa pergunta é: a velocidade é diferente no sarcopênico ou não sarcopênico? Você vai mostrar. Ela é ou não é? A estatística mostrou que é ou não é. Beleza. Quando eu falo em comparar na tabela 1 ou mostrar o dado demográfico do sarcopênico e não sarcopênico, é para dizer assim, ó, que é um pouco o que a gente fez com a história da correção do peso, da altura, né? Olha, eles são diferentes do ponto de vista de velocidade e não foi a idade que influenciou isso não, porque a idade média no grupo A e B era parecida. Então, ou seja, você está mostrando uma comparação demográfica para fins de homogeneização dos grupos, para reafirmar que o teu resultado, que é a velocidade e o hand grip, são verdadeiros. Você não tem um viés que fez com que aquele desfecho se alterasse. Você entendeu? É a mesma coisa que eu falasse assim, vou comparar, vou comparar o hand grip de um grupo de sarcopênicos e não sarcopênicos. Beleza. Eu mostrei, olha, o grupo sarcopênico é bem mais fraco. Aí a hora que o cara vai olhando, não, pera lá, eu estou olhando aqui, o seu grupo sarcopênico é todo de mulher e o seu grupo não sarcopênico é todo composto de homem. Então, pera lá, você tem outro fator ali que pode estar justificando ainda mais essa diferença. Você entendeu? Então, é nesse sentido que eu digo, né? A tabela 1, você protege os seus dados, você separa sarcopênico e não sarcopênico para dizer quem são meus pacientes. Mas aí você vai para o desfecho e a comparação mesmo, com P, com diferença média entre os grupos, ela fica para a tabela 2 ou para a figura 2, entendeu? A gente não quer, a gente não quer comparar as idades, né? A gente não quer comparar os IMCs. Isso você está querendo demonstrar que eles são razoavelmente semelhantes entre eles, entendeu? Então lá você quer ver diferença, aqui você quer ver semelhança. Mas aí Faz como é que eu sentido? coloco então? É para colocar grupo sarcopênico e não sarcopênico na tabela 1? Sim, 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 Coloco. sim. Então continua Coloca. fazendo. Ah, tá. Sim, Então tá bom. entendeu? Mas você entendeu que a finalidade é diferente, né? Sim, sim. Não, Você isso eu vai, entendi. esses dados você quer mostrar semelhança, você não quer mostrar diferenças. E se houver diferenças, aí você pode até apontar, falar, olha, infelizmente a gente teve, sei lá, um problema que, por exemplo, uma coisa que vai ter que falar, né? O N, né? Teve um dos grupos lá que ele é bem menor que os outros, né? Eu não me lembro agora de cabeça, mas um deles tem um N bem menor que todos os outros. Então, assim, infelizmente, isso é uma coisa que você vai ter que assumir, vai ter que dizer que Ah, os homens têm realmente, muito mais sarcopenia do que as mulheres. também, ó, por exemplo, eu estava olhando aqui, ó, você tem, por incrível que pareça, ficou mais ou menos parecido, você tem 60 dados de velocidade de homens sarcopênicos, 61 de homens não sarcopênicos, aí você tem 55 de mulheres não sarcopênicas, mas só tem 9 de mulheres sarcopênicas, entendeu? Então, essa amostra é subrepresentada. E essa, apesar de ser uma informação que iria lá na tabela 1, para dizer frequência de sarcopenia, alguém vai dizer, pera lá, mas você tem um grupo de mulheres muito menor. Isso é uma limitação mesmo. Entendeu? Isso, de certa forma, questiona um pouco o desfecho. Né? Se a gente estivesse fazendo um mestrado e quisesse, né, tornar esse estudo mais robusto, com certeza a minha orientação agora nesse sentido é falar, olha, precisamos correr atrás aqui de mais Sarcopenia. 40 mulheres sarcopênicas para que a gente possa efetivamente comparar e dizer se realmente a velocidade é diferente ou se foi o acaso, porque você tem 50 de um lado e só tem 9 do outro, entendeu? Então, essa é uma limitação. Tá, então eu vou colocar na tabela 1, homem e mulher também eu vou separar, né? Eu vou colocar homem Homem, sarcopênico, não sarcopênico, mulher sarcopênica, mulher não sarcopênica. E aí, para todas exato, as variáveis, eu vou pegar. Então, eu vou pegar os dados demográficos, idade, sexo, tempo exato. de diálise, IMC, altura, diabetes e hipertensão pode entrar aí também, né? Pode entrar também. Tá, aí a única coisa que não entraria aí, que não foi avaliado no nosso desfecho, seria a circunferência de panturrilha e o sarquia fecal.
Ah, vão ficar esses três de fora? Será que a gente não podia colocar então aí? Para a gente manter duas Pode, tabelas só? pode, é uma possibilidade, né? Mas também você tem uma tabelinha com três dados separados, só para que na hora de você descrever você só fale das medidas, também não tá errado. Acho que assim, é como visualmente você acha que cabe melhor, entendeu? Eu, Gerson, acho que como você não tem sete tabelas, 55 figuras, quer dizer, muita coisa para colocar, eu separaria, que eu acho que ficaria mais lógico, mais organizadinho, né? Você falar o primeiro demográfico, o segundo é, avaliação das características relacionadas ao diagnóstico de sarcopenia. Pronto, é a tabela 2, né? E 2, né, comparação dos pacientes, da velocidade do hand grip no grupo sarcopênico e não sarcopênico. Porque na minha cabeça, quer dizer, na hora de escrever isso, eu falaria em três blocos. Bloco um, deixa eu comentar a tabela um. Ó, a tabela um mostra que tem mais homem, tem mais mulher, são mais leves, são mais pesados. Ponto. 2. Quanto aos critérios de sarcopenia, verificamos que os indivíduos 2 têm uma circunferência da perna, que o diagnóstico de SARC-F é diferente no grupo tal, blá, 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 blá. Ponto. 3. Para a comparação dos dados de velocidade e força, verificamos que a velocidade foi, entendeu? Assim, eu acho que fica mais lógico, mas se você falar, não, poxa, eu prefiro fazer, pode fazer, não tem problema, de outro jeito. É, Não tem não. certo e errado, não. Então, é porque quando a gente fala do critério de sarcopenia, os outros dois também entram, que é a velocidade e o ventriculo, né? Por isso que, Entendi. Aham, porque aí eu entendi. colocaria, então, circunferência de panturrilha, o LTI também teria que colocar aqui, né? Que é da Bia. Uhum, Então, eu colocar, perfeito. mesmo assim, você acha que mantém? Então, eu ponho CT, LTI, Eu, SARC-R e SARC-CAL nessa tabela 2. E aí, tabela sim. 3, então, Ou figura um, né? Porque aí é um ou outro, né? Não posso ter o mesmo dado em duas apresentações. Ou seja, a comparação, que é o teu objetivo, eu preciso escolher. Ah, não, vamos mostrar em figura. Então é figura um, não tem tabela 3. Entendeu? nossa, a gente estava fazendo a tabela 2 toda em... Não, Mas eu não acho que o gráfico precisa. fica melhor, né? Exato, é. Porque Então, eu assim, queria... porque de fato a gente não repete, né? A gente realmente não deve repetir as informações, né? Então senão você vai ter na figura e na tabela a mesma informação. Ah, O então que vai você ser pode um... fazer, o que a gente pode fazer é, por exemplo, figura, eu não tenho ali os valores médios, eu não tenho essas diferenças e tal. Você pode colocar isso no texto, tudo bem? Mas você optou por colocar na figura. Agora, se você falar, não, eu acho que a figura, apesar de estar bacana, ela, ela é muito pobre, não traz as informações, eu prefiro mostrar em tabela. Então, beleza. Então, opta pela tabela, a estatística vai para lá também, e aí a gente tira fora a figura. Porque senão, com certeza, a banca vai dizer, não, você está mostrando o mesmo dado de forma diferente. A tabela, você tinha falado para a gente colocar o intervalo de confiança. Isso, exato. Seria, Eu, que não entendo de estatística, quando eu olho o intervalo de confiança, eu não, para mim não é tão claro. No gráfico eu achei mais claro, em figura. sim, sim, entendi. É uma observação, quer dizer, é sempre esse dilema, vou dizer assim, quando num mestrado, no doutorado, a gente, quando chega nessa hora de mostrar o desfecho, ou seja, aquilo que é a tua pergunta, é bem isso mesmo, porque eu tenho essa máxima, a gente não pode mostrar tabela e figura. Então, ou a tabela, em geral, a gente prefere quando você quer mostrar de uma forma mais detalhada, você tem valores médios, diferenças, deltas, intervalos de confiança, está tudo ali, mas ela visualmente não é tão agradável. A figura é mais bater o olho, você entendeu, né? Mas a figura ela é mais pobre do ponto de vista de informações, você não tem as médias, né? Então é um dilema. Então realmente é uma escolha. O que às vezes as pessoas fazem, um meio termo eu ponho a figura e ponho muito desses valores que iriam numa tabela no texto. Que aí eu Pode não ser estou colocado isso, então, no texto pode, na tabela dos resultados. os resultados. Você pode dizer lá assim, olha, aquilo que você me perguntou, como é que você descreveria? Que eu falei Aham. lá,
O Aham. valor foi maior no grupo tal, abre parênteses. 10 que foi para 3. Né, e o outro que não foi diferente entre as mulheres, 5 versus 4. Então você está colocando o valor médio, que na figura você vê ali que é maior, mas você não sabe o valor, entendeu? Então no texto ela tá ali a figura, o número direitinho, né? O valor com a média, desvio padrão, direitinho. Agora na figura não, você só tá olhando visualmente. Então é um meio termo, né? Você tem mais detalhamento no texto e uma figura mais bonita. Agora, tem trabalho que a gente fala, não, não dá, a figura é muito pobre, eu preciso dos dados todos ali, são muitos dados, né? Por exemplo, você pega um trabalho que tem muitas variáveis, aí a gente acaba mostrando em tabela mesmo, né? E aí, para não deixar de fazer uma figura, o que acaba, você pode até reparar isso. Como não pode duplicar, o que muitos trabalhos fazem você faz uma chamada figura representativa, né? Que é isso aí pode. O que é uma figura representativa? Você pega assim, você fala, estou aqui mostrando a velocidade de um teste feito de um paciente do grupo sarcopênico em comparação ao não, para a gente ver o quanto que esse valor é pobre. Aí você mostra um paciente, entendeu? Que não é a mesma informação. Você só tá ilustrando. Aí pode. Quando você usa a figura como uma ilustração, mas a análise em si está na tabela. É que aqui na proposta que a gente está montando, não. A análise está na figura. Então eu não Tá. posso usar a tabela. Então, se a gente optar por escolher a figura, colocar a figura no nosso trabalho, Uhum. o que você acha que seria interessante colocar? Então, a média, eu poderia colocar, desvio padrão, você acha interessante? Não, média. Não, sempre tem que colocar. Eu Sempre estou tem cor. falando Se eu média, usar mas sempre tem média, cor. fala de desvio padrão. Você Média, sempre tem que desvio falar padrão. médio de padrão. Na verdade, os artigos mais recentes, o corretinho, no texto, você coloca médio desvio padrão. Médio Valor desvio de padrão P. do grupo A e B e valor de P, ou simplesmente só P menor que 0,05, exemplo, né? Ou o que tem mais se usado nos dias atuais? Você não coloca o valor individual, você coloca a chamada diferença média e o intervalo de confiança. Caminho difference, né? O Ah, mean tá. difference e o intervalo. Aí é uma outra opção. Então, é uma coisa ou outra. Ou eu coloco o dado médio desvio padrão do A, médio desvio padrão do B e o P. Então, pensa que são três informações. Média A, médio desvio padrão do B e o P. É uma opção. Outra Uhum. opção, mean difference e o intervalo. Então, entendeu? E o intervalo de confiança que é de 75? Não, intervalo de confiança é de Ah, 95%, né? É um valor só. a gente pode optar então por uma dessas duas. Uma das duas. Também não se coloca média desvio padrão e diferença média com intervalo. Não. É um ou outro. Tá, então acho que a gente vai por média, desvio padrão e valor de P, então, tá bom? Beleza. Aí tá corretinho. Não tem problema nenhum. Ah, então tá. Então, fechou. Entendeu? Uhum. Eu particularmente, se botar a minha opinião, eu iria nesse caminho mesmo. Eu faria tabela 1, tabela 2, característica, característica, figura 1, e a descrição dessa figura 1 eu colocaria como média e P no texto. Eu acho que pro tipo de dado que a gente está olhando, as informações que a gente teve, eu acho que vai ficar mais claro, mais apresentável. Você tem pelo menos uma figura ali mostrando e tal. E a figura ficou bacana e tal. Eu vou agora, né, depois só dar uma lapidada nela e tal, mas eu acho que ficou legal, assim. Então você tem uma figura representando o artigo, acho que é legal. Eu gostei. Eu escolheria nesse sentido aí, mas aí é Ah, que opinião, bom. né? Eu também. Eu vou falar com a Glau, mas eu também. Entendeu? Tá. Beleza, então tá bom. Fechou. Bom, então agora foi, Deixa eu ir né? lá. Agora acho que finalizamos aí. Eu vou te mandar a gravação com certeza aí agora. E o arquivo tá aí. Então, assim, baixa essa versão, né, se você precisar para ir buscando os dados ali. Mas se tiver qualquer dúvida agora, Mas também é aí só falar. Ficou tudo para no eu, SP, no GraphPad. mas aí eu baixando de toda forma, você precisa compartilhar comigo pelo Drive novamente, né? Pelo É, Dropbox. não, já está lá, tá salvo lá a análise. Ah, ele vai atualizando. Ele é como um Ele vai Drive. atualizando, né? Ah, tá bom, tá bom. Eu já salvei essa versão lá. Então você já consegue acessar.
Ou compra a versão pirata e ponto, né? Quer dizer, tem lá na Feira do Importado, tem esse aplicativo aí, é tranquilo, entendeu? O meu mesmo é a versão pirata, porque o meu eu tinha a versão original, que era a versão 5. Aí os caras ficaram loucos, porque eles estavam querendo US$ 500 para alterar para a versão 8 ou 650 para comprar um novo. Eu falei, tá, então eu vou usar o pirata, pronto. O meu é pirata, e no Mac, estou usando Ah, o é que pirata. esse daí não tem gratuito? Não Esse tem gratuito. O Prisma, nem o Prisma nem a SPSS, né? Os softwares de estatística gratuitos são um terror, né? É aqueles DOS, assim, que Então você eu digitar acho que eu comando. vou assistir e tiro uma foto e pronto. Pode ser, Design. pode ser. Mas faz isso, liga se você tiver algum, a gente pedir pro esposo, talvez dar uma passada na feira do importado lá, você consegue, o aplicativo instala na máquina e ponto, entendeu? Entende? Porque aí você consegue abrir, fechar o arquivo, né, olhar a hora que você quiser, assim, só uma sugestão, entendeu? Agora, a opção Ah, outra você sim. pode entrar no site deles, baixar a versão demo, você tem 30 dias para usar, Foi sem isso que eu problema. fiz. Eu baixei a versão demo por 30 dias. Do outro. Beleza, na hora. Do SPSS. É. Tá, então, você tem a Vou mesma baixar a coisa pro. versão demo É desse a daí. mesma coisa. Passou 30 dias, não abre mais. Não, esse é que eu vou fazer então. Pronto. Tá. Tá bom? Beleza. Ai, professor, muito Fechou? obrigada, hein? Tranquilo, Fechou. vai dar certo aí. Agora, assim que tiver as tabelas prontas aí, me manda que eu já dou uma olhada, mas acho que vai ficar tranquilo. Tá bom. Combinado Beleza? então. Então tá bom, valeu. Bom Obrigada. fim de semana aí pra você. Fica com Para Deus aí. vocês aí também.